Olá, boa noite, seja muito bem-vindo mais uma vez. Eu espero que você tenha acompanhado com a gente na quarta-feira e ontem também na quinta-feira, tudo que Deus já tem falado aos nossos corações nesse seminário de disciplinas espirituais. Eu queria convidar você também, se você vivenciou isso com a gente na quarta e ontem na quinta-feira, se você quiser deixar o seu comentário, compartilhar algum testemunho do que Deus tem feito na sua vida nesses últimos dias, nós encorajamos isso, nós queremos ouvir de você, nós queremos que você participe e que você se lembre que estamos começando mais uma noite, ainda não é o fim, ainda teremos amanhã, e que você participe conosco, que você entoe a sua própria canção ao nosso Deus, que você separe o seu caderninho para não perder também nenhum segundo e que você compartilhe esse link com seus amigos e familiares para que eles também possam ouvir essa palavra que vem dos céus. Amém? Vamos começar mais um dia. Boa noite, gente. Sejam muito bem-vindos mais uma vez. A gente está aqui começando o nosso terceiro dia de evento sobre disciplinas espirituais. Vamos adorar um pouco ao Senhor e louvar um pouco o nome dele. Amém. Boa noite. Seja bem-vindo mais uma vez. Vamos continuar adorando ao Senhor nesse dia. Vamos receber dele também a palavra que ele tem para a gente nessa noite. E que seja mais um dia frutífero, mais um dia edificante em nossas vidas. Amém. Tua palavra é uma semente, meu coração é uma terra boa. Então Deus, faz essa semente brotar, Deus, faz ela crescer, germinar. O teu Espírito convence, vou editar o meu comportamento, deixar o velho homem pra trás e aquelas coisas de criança. Eu vou crescendo, absorvendo, desenvolvendo amor em Deus. Vou crescendo, absorvendo, desenvolvendo amor em Deus. Vou crescendo, absorvendo, desenvolvendo amor em Deus. Vou crescendo, absorvendo, desenvolvendo amor. Tua palavra é uma semente, meu coração é uma terra boa. Então Deus, faz essa semente brotar, Deus, faz ela crescer, germinar. O teu Espírito convence, vou editar o meu comportamento, deixar o velho homem pra trás e aquelas coisas de criança. Eu vou crescendo, absorvendo, desenvolvendo amor em Deus. 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 Amém, o louvamos porque Ele é digno e poderoso. Esse é o nosso Senhor Jesus Cristo, amém. Poderoso é o Senhor nosso Deus. Aleluia. Aleluia. Poderoso é o Senhor nosso Deus. Santo, Santo.
Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, santo, é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Aleluia, aleluia, poderoso é o Senhor nosso Deus. Aleluia, aleluia, poderoso é o Senhor nosso Deus. Aleluia, Santo, santo, é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, santo, é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. E todos os versos e canções que eu conseguir cantar, todas as vezes quebrantado, só quero te falar que teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder, amém. E teu é o reino, e teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder, amém, amém. Declare, só tu és santo, só tu és santo, e não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus. Só tu és santo, só tu és santo, e não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus. Pois teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder, amém, amém.
gente cantou nesses últimos 2 dias uma canção chamada Emaús, que fala do momento em que Jesus, após já ter ressuscitado, caminhava, passava também pelo caminho que levava a Emaús. E ele encontra 2 discípulos que estavam passando por esse caminho. Eles iam conversando, porém os seus olhos, como diz lá no capítulo 24 de Lucas, estavam impedidos de reconhecer a Jesus. Eles estavam caminhando com Jesus, eles estavam ouvindo a Jesus, mas os seus olhos estavam vedados e eles não conseguiam entender quem era aquele que com tanto poder e com tanta autoridade falava. Porém, no versículo 30, a Bíblia nos fala que e aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando Jesus o pão, abençoou e tendo-o partido lhes deu. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram então um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando ele nos expunha as Escrituras? Essa era e continua sendo o poder e a autoridade de Jesus Cristo, aquele que é a palavra, o verbo que se fez carne. Que se abram os nossos olhos para que a gente possa reconhecer o Rei da Glória. E quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. E quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. E ele é tão manso, cuida dos corações. Ele entrou em casa, ele está à mesa, ele nos observa, sabe que o esperamos. E ao partir o pão, os nossos olhos se abrem, reconhecemos quem tu és. Ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. E ao partir o pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem tu és. Ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Ele entrou em casa, ele está à mesa, ele nos observa, sabe que o esperamos. E ao partir o pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem tu és. Ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam
de amor, e ao partir o pão, os nossos olhos se abrem, reconhecemos quem tu és. Ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. E nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nos preparamos a mesa. Tome o lugar de honra, nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nos preparamos a mesa. Tome o lugar de honra, nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Tome o lugar de honra, quem tu és. Tome o lugar de Reconhecemos quem tu és. Tome o lugar de Reconhecemos quem tu és. Ele entrou em casa, ele está à mesa, ele nos observa, sabe que o esperamos. E ao partir o pão, os nossos olhos se abrem, reconhecemos quem tu és. Ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Boa noite, gente. Vamos orar. Amém, Paizinho. Obrigada por mais esse dia. Obrigado por essa conferência incrível, Paizinho. Obrigado pela oportunidade de, mesmo nessa realidade, estarmos juntos em Teu nome, Deus. Te peço, Pai, pela nossa simplicidade, pelo nosso interior, Paizinho, que o Senhor nos enche de Ti cada dia mais, Paizinho, que nós possamos ser completos, Paizinho, completos contigo. Que o Senhor nos ajude a sermos verdadeiros, Senhor, a termos simplicidade, Paizinho, a termos Teu serviço, Paizinho, a Te servir, independente de qualquer coisa, Paizinho, que a gente possa estar caminhando para Ti cada dia mais, Pai. Que o Senhor se faça presente nas nossas casas, nas nossas famílias, Deus. Seja um tempo de restauração, seja um tempo de conhecimento, Paizinho, que nós possamos sair dessa realidade nos conhecendo e conhecendo principalmente a Ti, Paizinho, que nossa intimidade contigo floresça cada dia mais, Deus. Nos perdoa por todos os nossos pecados e nos ajuda a crescer e a melhorar cada dia mais. Em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Amém, amém. Muito bom levar o nome do nosso Senhor, né? Hoje a gente vai conversar um pouco sobre as disciplinas exteriores com o pastor Ivanzinho. Espero que gostem. Olá, meus irmãos aqui da Recon e todo mundo que tiver acesso a esse vídeo, a esse evento tão abençoado. Estava conversando com o meu amigo Reverendo Marcondes, que vocês ouviram, falando das disciplinas interiores, de como é bonito ver o trabalho que o Espírito Santo está fazendo nas igrejas. Tanta gente tratando das disciplinas espirituais, lá na Trindade fazemos isso, na Recon estamos fazendo isso agora, e outras igrejas no Brasil estão fazendo. Então, é um tema que me anima muito. Mas antes de entrar nesse tema, eu queria começar agradecendo ao pastor Marcos, ao bispo Ximenes, a toda a liderança, a Banjo, todo mundo da Recon. É um privilégio muito grande estar aqui. Eu sou apaixonado por essa igreja, por essa catedral, pelo bispo, pelos pastores. Então é sempre um privilégio muito grande estar aqui com vocês. Eu quero também começar me pedindo perdão antecipadamente para você, porque eu falo rápido e eu hoje vou com certeza falar muito rápido, porque me foi dada uma tarefa de falar de 4 disciplinas exteriores e eu só tenho 2 sessões de meia hora para falar de 4 disciplinas. Então, a minha tendência vai ser falar rápido, mas o bom de ter isso na internet é que de vez em quando você pode pausar, voltar, assistir de novo,
mas eu vou falar feito narrador de corrida de cavalo, para poder dar tempo de trazer o máximo de conteúdo possível para você sobre essas disciplinas espirituais. Queria estar aqui com meu amigo pastor Igor, mas ele não está, mas eu sei que ele está bem e brevemente vai estar aqui de volta, pregando nos cultos e se Deus quiser, mais brevemente também, a gente poder estar fazendo interação pessoal, de volta num relacionamento presencial, que é esse o nosso sonho, eu sei que é o seu também. Então vamos lá, hoje nós vamos tratar de 4 disciplinas espirituais, eu sei que o Dom Ximeno já deve ter falado isso, Marconte também já deve ter falado isso, mas eu quero insistir que essas disciplinas espirituais, o nome às vezes atrapalha, o nome às vezes faz com que a gente não queira entender bem essa questão, porque o nome disciplina, para algumas pessoas, denota aquele negócio de você castigar. Alguém vai ser disciplinado, alguém vai ser castigado. Para outras pessoas, sobretudo jovens, não gostam desse nome disciplina espiritual porque lembra disciplina de matéria. Eu não gosto da disciplina de física, de biologia, de história. Aí quando vem disciplinas espirituais, o cara não quer saber nem de disciplina de estudar, nem de disciplina de ser castigado. Mas na verdade, o que nós estamos tratando aqui são de hábitos, né? São de costumes, são de métodos que a gente utiliza para sermos mais parecidos com Jesus. Métodos, hábitos esses do próprio Jesus de Nazaré. Então, coube a mim falar das disciplinas que Richard Foster chama de disciplinas exteriores, mas há outras classificações, mas para mim coube 4 dessas disciplinas. Então nós vamos falar sobre simplicidade, nós vamos falar sobre solitude nesse primeiro bloco, simplicidade e solitude, e depois a gente volta para falar de submissão e serviço. Eu estou chamando do 4S, porque minhas disciplinas foram todas com S. Simplicidade, solitude, submissão e serviço. É isso que a gente vai tratar hoje. Agora, eu queria que... eu sei que todo mundo já falou isso, mas é importante porque você pode ter caído de paraquedas só hoje aqui. E eu preciso que você tenha uma noção da floresta e não apenas da árvore. Ou seja, antes de entrar nas 4 disciplinas em si, árvore por árvore, é importante você saber da floresta. O que são essas disciplinas espirituais? E são esses hábitos de Jesus que a gente quer imitar, porque a gente quer ser parecido com ele. Se Jesus era simples, a gente quer ser simples como ele. Se Jesus praticava solitude, a gente quer praticar como ele. Se Jesus se submeteu ao Pai, a gente quer ser submisso também. Se Jesus servia, a gente quer servir também. Então, entenda tudo o que a gente vai falar hoje como maneiras que a gente tem de sermos mais parecidos com Jesus, porque essa é a nossa meta como cristãos, não é isso? Então, a última coisa que eu quero dizer, que vai valer para todas as disciplinas, antes da gente entrar especificamente em simplicidade, é um versículo-chave que eu quero tratar, em todas as disciplinas eu quero tratar com esse versículo, que é Gálatas 5,13. Para a liberdade nós fomos chamados. Eu quero que você entenda que todo esse ensino não vem para trazer um peso para você. Eu não quero que você ouça assim, mas rapaz, lá vem aquele pastor para dizer que eu tenho que ser simples, que eu tenho que ficar sozinho, que eu tenho que servir, que eu tenho que me submeter, e isso vir como um peso para você. Não é assim. Eu espero que lhe ajudar, que o Espírito Santo faça essa obra em você, de você entender que não é um peso, não é uma carga, é o contrário. É trazer um conteúdo que traga liberdade para você, que traga libertação também para você, que lhe deixe livre. Então, em todas essas 4 disciplinas dos S que a gente vai falar hoje, eu quero que você pense sempre que ela vem para lhe fazer livre, ela vem para lhe dar liberdade. Vamos lá? Então vamos começar nesse bloco com simplicidade e solitude. Simplicidade. A disciplina da simplicidade vem para que a gente seja livre da cultura do ter. A gente valoriza muito o ter, às vezes mais do que o ser. E a disciplina da simplicidade vem nos ajudar a gente ficar livre dessa cultura. Na verdade, o cristianismo é muito contra a cultura. Então, a cultura faz com que a gente queira ter o tempo todo. A cultura faz com que a gente valorize muito o dinheiro.
E não é só a questão do dinheiro. O dinheiro é a questão mais importante, talvez. Mas a disciplina da simplicidade vem nos ajudar a ser livres desse valor excessivo ao dinheiro e também do valor excessivo a uma vida complexa, que não necessariamente tem a ver com dinheiro. Ser simples é você não valorizar tanto o material, o dinheiro, mas ser simples é também você não valorizar tanto uma vida complexa, uma vida complicada. Você ser simples é você não ser complicado, além de você não valorizar tanto a questão financeira. É um hábito, a disciplina espiritual da simplicidade é um hábito de a gente precisar de pouco. Nas palavras do apóstolo Paulo aos Filipenses, no capítulo 4, aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tendo muito ou tendo pouco, eu aprendi a viver contente. É nesse contexto que Paulo fala aquele versículo que você já ouviu falar e conhece. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Posso todas as coisas porque eu aprendi a viver contente, tem a ver com contentamento. Eu não preciso ter uma vida tão complexa, ter todas as redes sociais, ter todos os gadgets e participar de tantas coisas, porque eu posso viver contente não participando de tudo. Eu não preciso ter duplicidade, eu não preciso ter 2 casas, 2 carros, 2 celulares, 2 camisas, 2 calças. Eu não preciso ter 2. Eu aprendi a viver contente com uma. Eu aprendi a viver contente com aquilo que Deus quer me dar. Então tem a ver com pouco dinheiro, tem a ver com poucos bens, tem a ver com poucas atividades. Agora, isso vale para a simplicidade e vale para as outras disciplinas que a gente vai tratar também agora, hoje. Essa é uma realidade interior e que se manifesta e resulta num estilo de vida exterior e que as pessoas veem. Isso é muito importante. É uma realidade interior que sem o exterior ela também é mentira. Há um filósofo chinês chamado Lao Tse que dizia assim: a alma não tem segredos que o comportamento não revele. Ou seja, a disciplina espiritual da simplicidade é algo que está na alma, mas também é revelado no comportamento. É uma realidade interior que se mostra na realidade exterior. Jesus era simples no seu interior e também parecia simples e se revelava simples exteriormente. Ele era simples, ele era contente, não precisava de nada, mas ele também se comportava assim. Ele disse a seus discípulos: eu não tenho onde reclinar a cabeça, se você quiser seguir a mim, saiba disso. Então Jesus era simples porque não tinha bens materiais que o prendiam, por isso que essa é uma disciplina que nos liberta. E Jesus também era simples porque era descomplicado. Era uma vida que não precisava de maiores complexidades para pregar, para existir, para viver. Então, essa disciplina é a gente se lembrar o tempo todo, por isso que é um hábito, por isso que é algo que a gente faz intencionalmente, se lembrar o tempo todo que a gente não precisa de muito dinheiro, nem precisa de poder, e isso é libertador. Essa disciplina é uma disciplina que nos ajuda a compreender que a gente não precisa possuir as coisas, a gente pode desfrutar das coisas sem necessariamente possuir. É querer se livrar desse sentimento de querer ter posse o tempo todo. Eu digo algo que às vezes as pessoas ficam chocadas. Eu não sou um ET de jeito nenhum. Mas esse negócio do conceito de propriedade, do dizer que é meu, é o pecado desde o começo. Eu tenho 3 filhos e a gente sabe que eles são pecadores desde pequenininho por conta desse negócio do é meu. Quando o meu primeiro filho nasceu, ele era meu primeiro filho, eu estava ali babando com ele, dando os seus primeiros engatear e caminhar e tudo, e só existia eu, Paula e Ivanzinho, lá meu filhote. E mesmo eu sendo pai, eu cuidando dele, eu era e sou um pai presente, eu gosto de cuidar, e dava banho nele, e dava comida a ele, dividia com Paula as tarefas. A única coisa que eu não podia dividir com Paula era o peito, porque só Paula podia dar de mamar. Eu servia a Paula enquanto Paula servia a ele. Então Paula estava lá dando de mamar e eu levava água para Paula, fazia massagem Paula. Eu só podia servir a Paula enquanto Paula servia a Ivanzinho com o peito. Mas ele não entendia isso, meu filho. E quando eu me aproximava alguma coisa, ele olhava para a mãe dele e dizia: é minha, é meu.
Então, desde o comecinho, a gente já quer ter esse conceito da propriedade, do que é privado. O nosso pecado se manifesta dessa forma. Aquilo é meu e o que é meu não é seu, não é do outro, é sempre meu. E a disciplina da simplicidade vai nos ajudar a gente compreender que a gente pode desfrutar daquilo que Deus nos dá, sobretudo da criação, sem necessariamente ter que possuir. Porque quando a gente quer possuir as coisas, a gente fica escrava delas. E assim, sendo bem popular, sendo bem claro para vocês, se você quer possuir um terreno, tudo bem, você pode possuir esse terreno, mas você vai ter que pagar o IPTU desse terreno, e aí você vai ter que gastar mais para ter ele. Se você quiser possuir 10 carros, você tiver dinheiro, você pode possuir 10 carros. Mas daqui a pouco esses carros vão começar a lhe possuir, porque esses carros você vai ter que pagar o IPVA dos 10 carros e o seguro dos 10 carros e por aí vai. Porque a gente, com essa mania de querer ser proprietário e possuir, a gente vai ficando escravo desses bens ou dessa complexidade da vida. E a disciplina da simplicidade vem nos ajudar a gente ter uma vida mais simples do ponto de vista do materialismo e também do ponto de vista da complexidade. E a gente é livre e muito mais feliz. Vamos lá, vamos continuar. Eu falei de materialismo e de consumismo, e eu ouvi Dom Paulo falando isso, não sei de quem é essa frase, mas eu sempre ouvi de como a gente vive numa sociedade consumista, e alguém definiu esse consumismo assim: consumismo é a gente comprar uma coisa que a gente não precisa com o dinheiro que a gente não tem para agradar quem a gente não gosta. Não é interessante? A gente compra o que a gente não precisa. A gente compra com o dinheiro que a gente não tem, usando crédito e tudo mais. E para agradar aos outros, que nem necessariamente a gente tem afeto. E por mais que você possa rir com isso, eu também acho engraçado, esta é a realidade dos nossos dias. Não se engane, nós vivemos num mundo consumista. E não é porque eu sou cristão e você é cristão ou cristã que a gente está fora dessa cultura, não. A gente está dentro dessa cultura. Nós vivemos nessa cultura. Então é preciso muita intencionalidade, é preciso muita vontade de nadar contra essa corrente, de ser contra a cultura, para poder a gente não ser consumista, a gente não achar que o nosso valor tem a ver com aquilo que a gente consome, tem a ver com aquilo que a gente possui. A gente precisa nadar contra isso intencionalmente, e a disciplina da simplicidade vai nos ajudar muito com isso. Agora, não se iluda, não tem a ver com ser rico não, viu? Porque você pode estar aí do outro lado pensando assim: ih, rapaz, esse menino está contra quem é rico, quem tem dinheiro. De jeito nenhum. Eu conheço muitas pessoas que são muito ricas e muito simples. A riqueza não aprisiona as pessoas. E conheço pessoas que não são ricas e não são simples, porque o pouco que tem já lhe aprisionam. Então a disciplina da simplicidade não tem a ver com que isso é para o rico ou para o pobre. Isso é para qualquer um de nós que vivemos numa cultura consumista, vivemos numa cultura materialista. Banjo, pelo amor de Deus, não esqueça de me dizer quando eu estiver chegando em 15 minutos não, porque eu tenho que partir para outra. Então, vê só, a criação, a natureza, precisa ser desfrutada. Eu sou apaixonado por praia, sou apaixonado por árvore, sou apaixonado por natureza. Eu gosto de usufruir disso. Eu chamo, na verdade, eu completamente influenciado pelo nosso querido pastor Valdemar, eu fico dizendo que quando eu vou para a praia, aquilo é o meu Rivotril celestial. Porque quando eu preciso me desestressar, e eu sempre preciso me desestressar, quando eu estou ansioso, eu quero ficar menos ansioso, a primeira coisa que eu faço é ir para a praia. Eu gosto da praia, eu gosto da água salgada, eu gosto de animais, eu tenho 6 cachorros na casa, então eu gosto de estar com a criação, eu gosto da natureza. Agora, eu posso usufruir disso, sobretudo porque isso é de graça, o mar está aí de graça para quem quiser. Eu posso usufruir isso sem necessariamente ter que possuir isso, e isso é libertador. Você não precisar possuir. E as dicas que a gente dá dentro dessa disciplina da simplicidade o que é que lhe vicia? O que é que lhe prende? Faça essa análise agora, devocional. O que é que lhe escraviza? Será que é o medo de perder aquela aplicação, o medo de perder os teus imóveis, o medo de perder os teus equipamentos? Será que isso te causa tanta ansiedade, problemas psicossomáticos, insônia?
O que é que te faz se preocupar tanto que não consegue ter paz que excede o entendimento, que não consegue ter tranquilidade de vida, um bom sono? Tem gente, eu estava conversando isso com o Dom Ximenes, eu acho que há uns 15 dias atrás, tem gente que não consegue mais fazer as coisas naturais da vida, como dormir, como se alimentar bem, porque estão tão preocupadas com o celular, com as redes sociais e com as coisas que tem que ter, ou que tem que comprar, ou que tem que prover. Então, o que é mais difícil as pessoas conseguem. Conseguem trabalhar, conseguem consumir, mas o que é mais natural e mais fácil as pessoas não conseguem. Estão com dificuldade de se alimentar e com dificuldade de dormir. Então nós oramos, pedimos esse Rivotril abençoado do Espírito Santo para que a gente possa dormir, que é a coisa mais natural do mundo, para que a gente possa se alimentar bem. A disciplina da simplicidade vai nos ajudar a ter uma vida simples, como era no início, no plano original de Deus, que a gente se alimentasse bem, que a gente dormisse bem, sem essa tirania do ter que ter acima do ter que ser, ou dessa vida que cada vez vai se tornando mais complexa quando ela poderia ser simples. Então a primeira pergunta é essa: o que é que te vicia, ou o que é que te causa medo? A segunda pergunta é, na verdade não é uma pergunta, é uma dica, você quer intencionalmente ser simples? Doe generosamente. Doe dinheiro, doe bens, doe equipamentos, doe seu tempo, doe generosamente, se livre intencionalmente daquilo que lhe escraviza. Isso é um conselho muito bom. Eu queria poder dar outros conselhos, mas eu preciso correr para a segunda disciplina, porque a gente nesse primeiro bloco tem meia hora e eu ainda tenho uma outra disciplina que eu quero tratar agora. Então, se der tempo, depois a gente volta a alguma coisa sobre simplicidade, mas para terminar, Jesus era simples. Queira ser simples, amém? Simplicidade a gente falou, vamos agora para solitude, disciplina espiritual linda, maravilhosa, que é a solitude. Jesus praticava a solitude, queira também praticar para ser igual a Jesus. Eu comecei falando de Gálatas 5,13 e eu quero voltar aqui para falar, para a liberdade é que foste chamados. O que é a disciplina da solitude? A disciplina da solitude é aquele hábito, aquele costume que a gente vai ter e vai cultivar, que vai nos ajudar a ser livre da cultura do barulho, da cultura da multidão e da cultura do efeito manada. O que é isso? A gente vive procurando o tempo todo gente e barulho. As pessoas confundem solitude com solidão. Disciplina da solitude não tem a ver com solidão. Mas a grande verdade, eu falo por mim, mas eu creio que posso falar por você também, é que a gente tem muito medo da solidão. Porque solidão não é uma coisa boa. Aliás, a Bíblia já diz lá em Gênesis, não é bom que o homem esteja só. E aí Deus então cria a mulher. Então a gente tem medo da solidão. O medo da solidão faz com que, naturalmente, a gente procure as pessoas, a gente procure gente, a gente procure barulho. E isso é bom, e isso é natural. O grande problema é que a gente tem feito isso sem ser conscientemente, sem ser intencionalmente. E aí o que é que está acontecendo? A gente está procurando tanta quantidade de pessoas, e a gente está procurando tanto esse barulho que vai nos afastar do perigo da solidão, que a gente está ficando viciado em gente e viciado em barulho, e isso não é bom. E o efeito manada, qual é o efeito manada? Eu estou no meio da multidão, a multidão está indo para um lado ou indo para o outro, eu estou indo e nem sei para onde é que eu estou indo porque a multidão está indo. Isso acontece em todas as esferas da vida. Não dá tempo aqui, mas se a gente tivesse mais tempo, a gente podia falar de efeito manada em todas as áreas da vida, até em investimento financeiro. O povo está investindo, não sabe nem porque está investindo, mas é porque tem tanta gente investindo ali, eu vou investir também. Ou então as pessoas começam a ter hábitos antropológicos mesmo, porque todo mundo faz. Então, às vezes a gente está não querendo ficar sozinho, não querendo sentir solidão, a gente se junta em multidões e nas multidões as pessoas fazem coisas sem saber por que fazem, sem saber o sentido. Quando vê, está fazendo. A disciplina espiritual da solitude vai nos ajudar a gente sair dessa multidão, a gente sair desse efeito manada e poder então decidir por nós mesmos para onde queremos ir, o que queremos fazer.
sem que a gente faça só porque uma multidão está fazendo. É a disciplina da solitude que vai nos ajudar a fazer isso. Jesus fazia isso. Se você lê os evangelhos, você vai ver que Jesus o tempo todo se retirava. O tempo todo. Não é uma, nem duas, nem três vezes, não. Todos os evangelhos falam disso. Quando Jesus estava antes de alguma coisa muito grande, ou logo depois de alguma coisa muito grande, ele procurava ficar sozinho. Ele se afastava dos seus discípulos, inclusive aqueles mais chegados, Pedro, Tiago e João. Ele saía para sozinho para estar com o Pai, para ter um tempo dele. E precisa que eu faça isso, que você faça isso, para que a gente então consiga discernir o que é que a gente acabou de fazer, o que é que a gente pretende fazer, se é que a gente quer fazer o que a multidão está fazendo, ou se a gente quer fazer diferente. Muitos pregadores falam isso, a diferença do que é você ser multidão e do que você é ser discípulo. A multidão, às vezes, seguia Jesus, mas seguia pelos milagres e seguia por aquilo que Jesus queria fazer. E os discípulos seguem Jesus para serem parecidos com Jesus, para realmente obedecerem a Jesus. Jesus era o Senhor e mestre deles. Então, a disciplina da solitude vai nos ajudar a gente ser discípulo, porque a gente sozinho com Deus vai poder, então, ter tempo de qualidade para discernir a vida, discernir os acontecimentos e o que a gente precisa fazer. Então, eu quero que você entenda essa disciplina como um hábito para a liberdade de escolha, para que você fique livre do barulho. Quando a gente está com muita gente o tempo todo, sem nenhum tempo de solitude, a gente ouve muitas vozes e fica até difícil de discernir a voz do nosso Senhor, porque são muitas vozes. E eu quero falar de uma maneira bem simples para que você entenda. Sem um tempo bom de solitude com Deus, você está no que a gente chama de um grande tiroteio. A sua esposa quer uma coisa, o seu filho quer uma coisa, o seu chefe quer uma coisa, o seu pastor quer uma coisa, o seu bispo quer outra coisa, seu amigo quer outra coisa. Muitas vozes, você quer muita coisa, muitas vozes. E a quem você vai obedecer? A quem você vai ouvir se você está o tempo todo com esse barulho? Tempo de calma, tempo de solitude. Com frequência, você então vai aprender a discernir a voz do seu amado, a voz do seu mestre, a voz do amigo Espírito Santo, que vai dizer, dentre todas essas vozes, o que é que a gente deve fazer, ou o que seria melhor que a gente fizesse. Então, esse tempo de solitude é muito importante, porque o barulho e a multidão faz com que a gente fique demais ansioso. Então, repito, não é solidão, ninguém gosta de solidão. É um tempo sozinho com Deus para que a gente consiga discernir. Fomos criados para relacionamentos, como Jesus, claro, mas a gente tem que aprender a ter esse retiro. Tem uma coisa que eu anotei aqui para falar, que eu acho bem bacana, que é assim, solidão tem a ver com vazio interior, ninguém quer. Tem a ver com vazio interior. Solitude tem a ver com realização interior. Porque eu estou sozinho, mas estou realizado. Não estou com medo. É algo que traz vida. Se você estiver fazendo solitude e ficando desesperado e ficando com senso de morte, não é uma solitude, você está em solidão. A solitude é algo intencional de a gente ficar na presença de Deus para que isso nos traga vida. Para a gente como eu, essa disciplina espiritual é muito importante. Porque algumas pessoas já são, naturalmente, gostam de ficar sozinhas com Deus, não tem tanta dificuldade. Mas eu tenho enorme dificuldade. Eu sou o que o americano chama de people person, gente de pessoas, gente de humanas. Desde criança que eu sempre soube que eu gostava de gente, gosto de conversar, gosto de falar, gosto de ouvir, gosto de contar história, gosto de barulho, gosto de multidão. Então, para mim, essa disciplina espiritual é muito cara, é muito importante, porque se eu intencionalmente não cuidar dessa disciplina, eu vou viver no meio do barulho da multidão e do efeito manada. Não vou ter tempo de qualidade para estar com um amigo e discernir as coisas dele. Então, é muito importante que eu tenha, e eu faço isso, eu faço pequenos espaços de solitude durante o dia, e também faço retiros de solitude. Uma vez por ano, pelo menos, eu gosto de sair, passar pelo menos 3 dias, longe de tudo, longe de todos, sem rede social, sem ninguém perto. Vou para um sítio, vou para uma fazenda, vou para algum lugar onde eu possa ter algo que me dê um respiro. Isso não é suficiente, por isso tem espaços de solitude durante o dia. Eu gosto de fazer isso de manhã cedo e em outros momentos quando puder. A gente sabe que a nossa rotina tem muita coisa para fazer, mas é importante a gente ter esse tempo de silêncio. Silêncio das nossas vozes, silêncio de tantas outras vozes que a gente vê por aí.
Solitude é massa, porque é na solitude, e eu quero falar mais sobre isso na próxima sessão, quando a gente for falar de submissão e serviço, eu vou falar um pouco mais sobre isso. Mas é na solitude que eu consigo estar com Deus, e quando eu estou com Deus, parece que as outras coisas não são tão importantes, porque de fato não são mais importantes do que estar com Deus. Então eu consigo, por causa da solitude, sem ela eu não conseguiria, por causa desse tempo sozinho, com calma, com Deus, eu consigo então aprender a não me defender, não me justificar, não estar tão preocupado com minha reputação, porque a gente vive num mundo de tanta imagem, onde a imagem é tão importante, o Instagram, e agora eu estou aqui falando para você, você está vendo minha imagem, que eu fico tanto preocupado do que é que você pensa de mim, o que é que as pessoas pensam de mim, e se eu estiver nesse barulho e nessa velocidade, nessa quantidade de gente, eu vou o tempo todo estar preocupado com o que você pensa de mim, preocupado com minha reputação, e todas as vezes que eu paro para estar com Deus, num tempo de solitude, eu começo a entender que o mais importante é isso, então eu me preocupo um pouco menos com o que as pessoas vão pensar, um pouco menos com a minha reputação, porque aí eu passo a ter uma relação com aquele que me ama e que me dá toda a minha autoestima espiritual. E isso é muito lindo. Eu não preciso responder rápido. Então, para muita gente eu indico comunhão. Eu digo, ó, você precisa da comunhão da igreja, você precisa estar com os irmãos, você precisa de alguém para poder edificar e ser edificado, alguém para você exortar e ser exortado. Mas para todos eu indico a solitude, o tempo de estar com Deus. Eu vou começar a concluir agora essa primeira sessão, onde nós falamos de simplicidade e solitude, e eu queria fazer isso à luz de um texto que você conhece, Marcos capítulo 10, a história do jovem rico. Essa é uma história muito conhecida, um jovem rico que chega diante de Jesus, se ajoelha, e ele pergunta o que era necessário para ter vida eterna. Chama Jesus de bom mestre, reconhecendo a divindade de Cristo. E ele pergunta, e Jesus disse assim, cumpre os mandamentos. E ele diz, eu cumpro os mandamentos desde pequeno. Jesus sabia que era mentira, porque nenhum de nós cumpre todos os mandamentos. Só Jesus era perfeito, mas aquele jovem achava que cumpria, ou pelo menos achava que ia enganar Jesus. E disse, eu cumpro todos os mandamentos desde criança. E Jesus diz assim, tudo bem. E ele pergunta, o que mais, essa pergunta é importante, o que mais eu preciso fazer para a salvação? Aquele jovem achava que era uma questão de adição, ele precisava acrescer alguma coisa à sua espiritualidade para que ele pudesse então ter a salvação. E Jesus vai mostrar para ele que não é uma questão de a mais, é uma questão de substituição. Tinha que sair esse orgulho, essa autojustificação, de ele achar que fazia tudo e entrar a humildade de saber que precisava de Cristo. E a história diz que quando Jesus disse que ele então vendesse tudo, ele era rico, e saísse e viesse seguir Jesus, a Bíblia conta que Jesus o amou e disse, vende tudo e me segue. Ele se retirou triste. E eu quero finalizar com isso. Faltou muita simplicidade, ele não queria abrir mão dos seus bens, ele não queria abrir mão da sua complexidade, daquilo que ele tinha para ser um seguidor que Jesus estava convidando. Vem e me segue, foi o convite de Jesus. Ele abriu mão do ser por conta do ter e ele se retirou triste. Aí foi um erro de solitude. Ele ficou triste sozinho quando devia estar na comunhão com Jesus, com os outros seguidores de Jesus. E eu termino essa sessão dizendo a você, não é para você se sentir pesado, mas eu lhe aconselho muito a você buscar conscientemente uma vida mais simples e conscientemente, intencionalmente, uma vida de solitude com Deus para que Ele possa falar com você. Você não precisa se retirar triste. Se você estiver nessa sessão pensando assim, isso é pesado demais para mim, eu não consigo esse negócio de simplicidade, não consigo esse negócio de solitude, não tem problema, continua aqui. A ideia não é você se retirar triste. Você pode ficar e dizer assim a Jesus, Jesus, simplicidade é muito para mim. Ou então, Jesus, solitude é muito para mim. Não tem problema, não vai embora. Deixa que o Espírito Santo vai fazer essa obra na tua vida. Ele tem o tempo dele. E vai ser muito bom quando você vê o agir dele na tua vida. Amém? A gente vai ter uma sessão musical agora, vai dar tempo de você beber sua água, você relaxar um pouquinho, realizar o que a gente falou até agora, que na próxima sessão a gente vai trazer submissão e serviço em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Porque Ele vive, posso crer no ar.
Ele vive, temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, daí então terei vitória, verei na glória o meu Jesus, que vivo está. Então declare, porque Ele vive, eu posso crer no amanhã, porque Ele temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Que o Senhor te abençoe e faça brilhar seu rosto sobre ti. Que o Senhor te guarde e te dê a paz. Amém. 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 Que o Senhor te abençoe e faça brilhar seu rosto sobre ti. Que o Senhor te guarde e te dê a paz. Amém. 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 Que o Senhor te abençoe e
e a tua descendência, tua família e os teus filhos e os filhos dos teus filhos. Que o Senhor te abençoe e a tua descendência, tua família e os teus filhos e os filhos dos teus filhos. Sua presença te dirija, te proteja, te acompanhe, te rodeie e te encha. Ele é por ti, pela manhã ou à noite, na chegada ou na partida, no teu choro ou na alegria. Ele é por ti. Pela manhã ou à noite, na chegada ou na partida, no teu choro ou na alegria. Ele é por ti. Amém. Seu rosto sobre ti, que o Senhor te guarde e te dê a paz. Esse é o Deus que está conosco em todos os momentos, o Deus conosco, o Deus sempre presente, o nosso amigo eterno e inseparável. Esse é o Deus Emmanuel. Deus conosco, Deus sempre presente, o meu amigo eterno inseparável, o Criador que se vestiu da criação, Emmanuel. O Deus conosco, Deus sempre presente, o meu amigo eterno inseparável, o Criador que se vestiu da criação, Emmanuel. E as mãos
que sustenta o universo, sustenta o meu coração. E a voz que falou e tudo se formou, me chama pelo nome. O Deus conosco, Deus sempre presente, o meu amigo eterno, inseparável, o Criador que se vestiu da criação, Emmanuel, e o Deus conosco, Deus sempre presente, o meu amigo eterno, inseparável, o Criador que se vestiu da criação, Emmanuel. E as mãos que sustentam o universo sustentam o meu coração. E a voz que falou e tudo se formou, me chama pelo nome. E as mãos que sustentam o universo sustentam o meu coração. E a voz que falou e tudo se formou, me chama pelo nome. E as mãos que sustentam o universo sustentam o meu coração. E a voz que falou e tudo se formou, me chama pelo nome. Olá, de volta para a gente fazer as outras duas disciplinas que a gente está para fazer hoje. A gente já fez simplicidade, a gente já fez solitude e agora é o tempo de a gente fazer submissão e serviço. Enquanto lá em simplicidade eu falei sempre com base em Gálatas 5,13, é para a liberdade que fomos chamados. Pensa sempre assim. Então, em simplicidade, a gente falava de como a disciplina nos ajuda a ser livre da cultura do ter dinheiro, do ter duplicidade, de ter complexidade. Na solitude, a gente fala então de ser livre da cultura do barulho, da cultura da multidão, do efeito manado o tempo todo. Agora é submissão. Submissão tem a ver com a disciplina, o hábito, o costume, que vai nos ajudar a ser livre da cultura da autorrealização, da independência, de eu ter que estar certo, de as coisas serem feitas do meu jeito. Veja como isso é especial. Quando a gente pratica a disciplina da submissão, a gente está querendo ficar livre de tudo ter que ser feito do jeito que a gente acha que está certo ou do jeito que a gente acha que deveria ser feito. O símbolo maior da submissão é a cruz. Nós temos um Senhor, que é Jesus, e Ele praticou a submissão. Ele foi à cruz do Calvário submisso à vontade do Pai. Então nós também devemos nos submeter a Ele e uns aos outros. Submissão tem muito a ver com o que o apóstolo Paulo ensina, que é
considerem uns superiores, os outros superiores a si. A gente deve considerar o outro superior a gente. E quando a gente pensa em submissão assim, a gente entende que submissão é sempre interdependente, é sempre uns aos outros. Algumas pessoas, quando ouvem essa palavra submissão, imediatamente já pensam na mulher. A mulher tem que ser submissa ao marido. Eu não quero tratar disso aqui agora, eu acho que isso é um excelente tema, eu tenho falado sobre isso, mas numa outra hora, que é falando da história do marido e da mulher. Mas a submissão não é só nessa área. Submissão é sempre uns aos outros. Eu ser submisso a Banjo, ao reverendo Marcondes, à minha esposa Paula e também ao bispo, sempre uns aos outros, preferindo em honra os outros do que a mim, a opinião deles do que a minha, porque isso vai me ajudar demais, a gente vai falar sobre isso. Muita divisão na igreja acontece por falta de submissão, porque a gente quer tanto que as coisas sejam do nosso jeito, ou da nossa forma, ou que a gente entende que está certo, que a gente não consegue andar em unidade com ninguém, porque a gente faz sempre muita questão daquilo que a gente faz. Dom Paulo Garcia sempre me ensinou, há muitos anos, ele sempre diz assim: meu filho, há um preço que se paga para ter unidade. Para poder a gente ter unidade, a gente tem que abrir mão de que todas as nossas opiniões sejam feitas. Às vezes as coisas não vão ser do nosso jeito ou como a gente queria, para poder a gente andar junto. E é importante que seja assim, porque senão a gente vai fazer questão de que a nossa opinião, que o nosso jeito funcione, e a gente não vai conseguir andar mais com ninguém. Deixa eu dizer um segredo aqui para vocês, que obviamente passa a não ser mais segredo quando eu estou jogando isso na internet. Mas você realmente acha que eu concordo com tudo que os meus bispos fazem ou que mandam eu fazer? Você realmente acha que eu concordo com tudo que meu pai sempre mandou eu fazer? Claro que eu não concordo com tudo. Eu não preciso dizer o que é que eu não concordo, mas eu não concordo com tudo. No entanto, eu escolhi ser submisso aos meus pais, aos meus patrões e aos meus bispos. Quando eu fui ordenado, eu fiz um voto de submissão aos meus bispos, porque é um preço que eu pago para ter unidade. Eu sou apaixonado pelos meus bispos, sou apaixonado por Dom Paulo, apaixonado por Dom Ximenes, e é um preço que eu pago feliz de poder andar em unidade com eles. Isso não significa dizer que eu concordo com tudo que vem deles, mas eu me submeto porque eu penso que é melhor a unidade do que eu ter que fincar posição sobre tudo. Agora eu estou dando o meu exemplo, mas eu quero que você pense no seu exemplo. Aí na sua casa, você faz questão que tudo tenha que ser do seu jeito, ou em nome da unidade de uma paz na sua família, você pode se submeter à sua esposa, ou você pode se submeter ao seu filho, ou você pode se submeter ao seu sócio, ou ao seu irmão. Eu não sei qual é a sua realidade, eu só conheço as minhas realidades, mas eu tenho aprendido com a maturidade que está chegando, não chega na velocidade que eu queria, mas a maturidade que vai chegando, eu tenho aprendido que tem muita coisa que eu prefiro me submeter à minha esposa, a meus filhos, aos meus amigos, para poder eu ficar junto com eles em unidade. E eu queria que você aprendesse isso também. Não queira fazer tudo do seu jeito, que a sua opinião tenha que ser a mais certa o tempo todo. Esse é um belo exercício, é excelente disciplina espiritual. Eu confesso a vocês que eu estou apaixonado por essa disciplina espiritual. Tenho pensado muito nela, porque ela está me trazendo tanta liberdade, ela está me trazendo tanta alegria, de eu não precisar nem me estressar, nem ficar com raiva quando as coisas não são feitas do meu jeito. E olhe, meus irmãos, quem me conhece sabe, eu sou uma pessoa que tem opiniões próprias. Eu sou uma pessoa que tem um gênio forte. Eu tenho opiniões, mas está sendo tão libertador para mim, eu não querer que necessariamente tudo seja feito do meu jeito. Na minha casa, nem tudo está sendo feito do jeito que eu faria. Eu deixo o Paulo e os meninos decidirem. Na minha igreja, muita coisa não está sendo feita do jeito que eu queria. Deixo que Dom Paulo e os outros pastores decidam. Muita coisa. E isso está trazendo vida para mim. Porque antigamente isso trazia morte. Eu ficava nervoso. Eu ficava preocupado. Lá na minha casa, isso não está sendo do meu jeito, está sendo do de Paula. Quem chegar lá em casa vai ficar dizendo, meu Deus, na casa de Ivan é assim. Pô, mas ele não concorda, é Paula que quer. Eu hoje, isso é vida. Eu me liberto. Eu não preciso estar preocupado com o que os outros pensam de mim na minha casa, nem na minha igreja, nem no meu trabalho. Porque eu estou livre disso, eu exercitando a submissão em nome da unidade. Eu acho isso a coisa mais linda do mundo. Eu não preciso ter voz ou ter moral. Deixa eu contar um negócio para vocês. Pela minha vaidade e também muito jovem, eu queria ser ouvido, eu queria ter voz. Eu gostava quando o povo dizia assim, Ivan, tu tem moral, vai lá e fala com fulano que tu tem moral.
Então, eu acabava não me submetendo e comprava briga e não era feliz, porque eu tinha que ser ouvido, eu tinha que ter voz, eu tinha que ter moral. E aí, quando o Espírito Santo disse que eu não precisava ter voz nem ter moral, isso mudou minha vida, foi libertador. Porque agora, quando acontece uma coisa que eu não concordo, e alguém diz assim, vai lá, tu tem moral. Aí eu vou dizer, vou nada. Sabe por quê? Porque eu aprendi a escolher minhas batalhas. Eu aprendi que eu não preciso estar brigando por tudo, discutindo por tudo. Quer fazer do seu jeito? Vá lá. Só algumas coisas que eu acho que são muito importantes, e aí eu, então, tenho que fixar posição. Então, essa disciplina espiritual é muito importante, porque ela vai nos ajudar. Quem diz isso é Richard Foster. Aliás, eu me penitencio porque não falei isso na primeira sessão, mas estou dizendo agora, tudo do que eu estou falando está baseado no livro Celebração das Disciplinas de Richard Foster. Tudo isso que eu estou falando. Então, Richard Foster escreve alguma coisa quando ele está falando sobre submissão que mudou a minha vida. Ele diz assim, a disciplina da submissão vai nos ajudar a discernir o que é realmente importante, porque somente o que é realmente importante merece que a gente então fique em posição, merece então que a gente diga a nossa opinião e, se for o caso, não seja submisso. Agora, o que é que Foster vai dizer e que é a minha alegria e eu espero que seja a sua alegria? Nós vamos descobrir na vida que muito pouca coisa é muito importante. Muito pouca coisa é muito importante. E eu vou dizer, a gente vive numa geração cheia de mimimi, a gente vive numa geração de gente muito cheia de frescura, com perdão da expressão que eu estou usando, e que tem algumas pessoas que para elas tudo é muito importante. É irritante você andar com gente que cada detalhe é importante demais. É a lembrancinha do encontro de jovens, se não for daquele jeito a pessoa fica com raiva. A roupa, se não for daquele jeito, fica com raiva. Se o acesso não for daquele jeito, a pessoa fica com raiva. Tudo é um cavalo de batalha, tudo é uma briga. É insuportável você caminhar em unidade com pessoas assim. Você tem que aprender que muito pouca coisa é muito importante. Você vai ser muito mais feliz. Eu estou querendo tirar 50 quilos das suas costas agora. Você vai ser muito mais feliz e leve, por favor, me digam um tempo, que eu estou aqui em submissão valendo. Você vai ser muito mais feliz e leve quando você deixar de dar importância àquilo que você dá de mais importância. E você então passar a dar muita importância àquilo que é realmente importante. Isso para mim é que é libertador na disciplina da submissão. Porque quando eu faço uma análise e digo, isto aqui é realmente muito importante, isto está no coração da espiritualidade, no coração da igreja, da eclesiologia, então nisso eu vou fazer questão, eu vou fincar o pé, e essa é a minha opinião, e se for o caso, eu não vou ser submisso, porque diz a Bíblia que é melhor obedecer a Deus do que aos homens. Ok. Agora, no resto, será que vale a pena brigar por isso? Será que vale a pena ficar com raiva por causa disso? Não vale a pena. Provavelmente não vale a pena. Então esse é um excelente exercício. Submissão e ficar em silêncio. Você não é obrigado a concordar. Eu não sou obrigado a concordar com meus bispos, ou com a minha esposa, ou com o meu chefe. Eu posso fazer silêncio. Ninguém está dizendo que eu tenho que dizer o que eles concordam, ou o que eles dizem. Eu posso fazer silêncio, e isso é muito amoroso, é muito caridoso, eu ficar em silêncio. Tem sido tão bacana isso. As pessoas a quem eu devo submissão fazem algo, e eu faço silêncio. Por quê? Porque eu não sou obrigado a discordar publicamente. Eu posso simplesmente exercitar o silêncio na hora de ser submisso, e é tão bom. Isso ajuda demais a gente discernir. O mais lindo de todas as disciplinas espirituais, e nesse caso agora a submissão, é sempre a realidade interior. A realidade interior que vai se mostrar no exterior, mas a realidade interior. E eu queria mostrar a vocês um texto de Colossenses 3:18, que é muito bacana. Você sabe que o apóstolo Paulo não era besta. Você sabe que o apóstolo Paulo não ia falar alguma coisa só por falar, não é? E o apóstolo Paulo, escrevendo aos Colossenses, ele escreve lá no capítulo 3, dizendo assim: maridos, esposas, sejam submissas a seus maridos. Filhos, obedecei aos pais. Servos, obedecei aos seus senhores. Não é assim? Pense direitinho. Na cultura de 2000 anos atrás, a mulher já era submissa ao marido. Aquela era uma cultura machista, que o apóstolo Paulo estava falando. A mulher era quase subserviente, ou subserviente ao marido. Jesus foi que acabou com esse negócio. Jesus foi que foi revolucionário e valorizou a mulher. Mas naquela cultura, era uma cultura onde a mulher era submissa ao marido. Aquela cultura, o filho já era submisso ao pai. Não era feito hoje não, que tem menino quase dando nos pais, isso me irrita profundamente. Naquela época, os filhos honravam
os pais e eram obedientes aos pais. Naquela época, meu amigo, os escravos já eram submissos aos seus senhores. Não tinha lei áurea, não. Naquela época o Senhor mandava e a turma ali. Por que é que o apóstolo Paulo chega para um escravo, que é escravo, e diz a ele, seja submisso ao seu senhor, se a lei já dizia que ele tinha que ser? Por que é que o apóstolo Paulo diz assim para a esposa, ser submissa ao seu marido, se isso já era cultura ou filho? Porque, na verdade, ele não está falando de uma realidade exterior, ele está falando da sua realidade interior. Ele está dizendo para você assim, você que é servo e que é obrigado a ser submisso ao seu senhor, não seja porque é obrigado, seja porque você quer. Se você quer filho e já é obrigado a ser submisso a seu pai, não seja porque você é obrigado, seja porque você quer. Se você é uma esposa e é submissa ao seu marido, não seja porque é obrigado, seja porque você quer. É liberdade, é para a liberdade que você foi chamado. Eu quero ser submisso, eu não sou porque me obrigam. Isso muda, isso acaba com a morte e traz vida. Eu hoje não me estresso em ser submisso, eu sou feliz em ser submisso, porque eu escolho. Não pense que as pessoas estão passando por cima de você ou manipulando você. É você que está decidindo ser submisso, enquanto isso realmente for o mais sábio a você fazer. É muito lindo essa história da submissão. Agora, eu já sei que está terminando, eu preciso correr para a última disciplina espiritual, mas não quero terminar essa disciplina sem antes dizer que há limites para a submissão. É linda a submissão, eu estou apaixonado, é libertador, no entanto, há limites. Eu já citei aqui, é melhor obedecer a Deus do que aos homens. Se a sua autoridade, seja ela no trabalho, seja ela em casa, seja na igreja, ela estiver lhe constrangendo a você desobedecer a Deus, você deve ser insubmisso. Você deve fincar a posição, um posicionamento, a sua opinião, quando isso for realmente muito importante. E a pergunta que você deve estar se fazendo aí em casa, e que eu me fiz, e os leitores de Foster, ele imaginou que fariam, é: como é que eu vou discernir o que é muito importante? Como é que eu vou dizer aonde eu tenho que tomar uma posição? E a resposta é: não tem aqui um guia de as 10 formas de você saber o que é importante, aquilo que você pode então ser submisso ou o que você não deve ser submisso. Não. Somente o Espírito Santo de Deus vai lhe dizer. Somente o Espírito Santo de Deus vai poder lhe dizer o que é que vale a pena. E na história da igreja, a gente se dividiu muito por falta de submissão. Então a gente concordava com tudo, mas um pensava que podia batizar criança, outro pensava que não podia batizar criança. A igreja se dividiu, ninguém quis se submeter. Aí a gente concordava com tudo, aí uns pensavam que podia ordenar mulheres para ser pastoras, outros achavam que não, ninguém quis submeter, a gente se dividiu de novo. E eu podia falar aqui de mais de 150 divisões que a igreja teve, porque ninguém se submeteu a ninguém, todo mundo preferiu ter razão a ser feliz, e a igreja ficou essa concha de retalhos que é hoje. E o meu convite para você é um convite de unidade, é um convite de você pedir que o Espírito Santo, porque só Ele, não tem regra escrita, não tem dica, não tem 21 leis, somente o Espírito Santo vai poder dizer no teu coração aquilo que é realmente importante para poder você marcar posição. Fora isso, você então ser submisso. Amém? Que Deus lhe abençoe nessa disciplina da submissão como tem me abençoado. Agora a gente vai para a parte final, a quarta disciplina do quarto S, foi simplicidade, foi solitude, foi submissão, e a gente vai terminar com a disciplina do serviço. E essa disciplina é a coisa mais linda do mundo. Do mesmo jeito que a cruz é o símbolo da submissão, uma toalha é o símbolo do serviço. Porque Jesus pegou uma toalha, cingiu-se com essa toalha e foi então lavar os pés dos seus apóstolos, como vocês sabem, na última ceia, na noite em que ele foi traído. Eu disse que para a liberdade é que fossem chamados, que as disciplinas são de liberdade, que a disciplina da simplicidade vai lhe livrar da complexidade e da duplicidade, que a disciplina da solitude vai lhe livrar de ter que estar com a multidão, que ter que estar no barulho, que a disciplina da submissão vai lhe livrar dessa necessidade que você tem de ter que decidir tudo, que esse encargo esteja todo nas suas costas. E agora vem a disciplina do serviço, que é aquela que vai lhe livrar dessa necessidade que a gente tem de ser importante. A gente quer sempre, o tempo todo, ser importante. A gente quer ter o que fazer e ser reconhecido por isso. Tem gente que prefere, se eu disser assim, largue tudo aqui e vá para a Índia ser missionário,
do que se eu disser assim, vá ali no vizinho levar uma água e uma senha de Wi-Fi para ele. Porque a pessoa quer ser importante de ser um missionário. A pessoa não quer fazer um serviço simples, porque a gente tem um peso, um encargo, algo que nos aprisiona, que é essa vontade de ser importante, de ser insubstituível. E isso nos aprisiona. Esse status da importância e de ser insubstituível. Eu tenho aprendido a duas penas que eu não sou insubstituível, eu não quero ser insubstituível, eu não quero ser importante, eu quero ser igual a todos os irmãos, membros do corpo de Cristo. Cristo é o cabeça, nós todos somos os membros e todos temos a mesma importância, e todas as vezes que eu acho que eu tenho que ter mais importância, eu quebro a cara. Todas as vezes que eu acho que eu sou insubstituível, eu quebro a cara. E é bom mesmo que eu quebre. É bom que o meu Senhor venha e quebre a minha vida e eu quebro a cara, porque eu não sou mais importante do que ninguém e nem sou insubstituível. E se você é líder e está ouvindo o que eu estou falando agora, você não é insubstituível. E se você acha que é insubstituível, você é um péssimo líder. Porque um bom líder é aquele que é substituível. É aquele que, se ficar doente com coronavírus ou se tiver algum problema, tudo anda normalmente. Um bom líder é aquele que, se for líder de um evento e ele não puder ir, porque o pai está doente em casa, o evento vai acontecer com tudo, porque ele não é insubstituível. A disciplina do serviço é a disciplina que diz assim, eu sirvo fazendo aquilo que o corpo precisa e eu não preciso eu ser importante para fazer uma atividade que eu considero mais importante ou menos importante. Isso é simplesmente lindo. Presta atenção, é para a liberdade que você foi chamado. Você precisa ser livre da cultura da promoção, do ter que crescer, de ter que ascender. Isso é coisa de negócio. Eu entro num cargo e assumo uma gerência, assumo uma diretoria, assumo uma presidência. A turma do cursilho sabe muito bem o que é isso, porque eu trabalho no serviço, aí eu coordeno o serviço, aí eu trabalho na sala, aí eu vou ser auxiliar, vou ser base, vou ser reitor. E eu não estou dizendo que isso é errado de jeito nenhum, só estou dizendo que você tem que ser livre dessa necessidade que lhe aprisiona de você ascender. Ah, eu sou membro, agora eu vou virar acólito, eu vou virar ministro comissionado, eu vou virar diácono, vou virar presbítero, vou virar bispo. Não é assim. Se você pensa assim, se você sente isso, você merece libertação agora. Você precisa ser livre através da disciplina do serviço. De você intencionalmente decidir que vai servir aonde o corpo precisa e não naquilo que vai lhe trazer status, que vai lhe trazer poder ou que você vai se sentir importante. Praticar serviço é abrir mão dessa necessidade de crescer que as pessoas têm. Irmãos, nossa identidade de filhos amados, nossa identidade não está em termos bens. Falamos disso em simplicidade. Nossa identidade não está em estarmos bem acompanhados. Falamos nisso em solitude. Nossa identidade não está em termos opiniões. Falamos isso em submissão. Nossa identidade também não está em sermos importantes, e isso é a disciplina do serviço. E mais uma vez eu repito, é uma realidade interior, e é lindo quando isso vem como uma realidade interior, que se revela exteriormente. É fácil ver quando isso não se revela exteriormente. Eu estou falando e eu sei que você sabe do que eu estou falando. Às vezes as pessoas servem muito, estão sempre muito disponíveis, hiperativas no trabalho na igreja ou no trabalho secular, aonde estiverem. Mas pode notar que às vezes ficam tristes quando não são notados, quando não são reconhecidos, quando não tem um reconhecimento, uma palma, ou então quando não são recrutados para funções mais importantes. Se eu não for um coordenador de círculo, se eu não for um coordenador de equipe, se eu não pegar uma decúria, ou sei lá, o que é que está passando na sua cabeça, as pessoas vão ficando tristes. Por quê? Porque elas não querem servir, elas querem ser importantes, elas querem ser notadas, elas querem ser reconhecidas, e isso é uma prisão, isso traz muita frustração. Eu vi muita gente sair de igreja, da minha igreja, porque não foram notadas, não foram recrutadas para questões importantes. Se livre disso, meu irmão, pratique o serviço e sirva ao corpo como o cabeça desejar. Isso é a coisa mais linda do mundo. A carne quer sempre honra, quer sempre reconhecimento, e o Espírito quer o quê? Glorificar o cabeça do corpo. O Espírito quer que o corpo glorifique o cabeça, e a carne quer ser glorificada. É o braço que quer ser mais importante, a perna que quer ser mais importante, ou então o dedão de pé que não quer mais ser dedão de pé, quer ser joelho que é mais importante, quando o Espírito Santo quer que a gente glorifique somente o cabeça, e servir por servir, e não para ser importante. Ah, pastor, mas se eu fizer isso, ficar lavando o prato o tempo todo, ficar varrendo o tempo todo, as pessoas vão ficar tirando vantagem de mim, vão ficar se aproveitando de mim. E eu vou dizer a vocês, eu pensei nisso essa semana.
Será que estão se aproveitando de mim? Porque eu sou disponível? Porque eu invisto meu tempo no serviço? Aí depois eu pensei direitinho, não, é a realidade interior que tem que se mostrar na realidade exterior. Elas podem até pensar que estão me manipulando. As pessoas podem até pensar que estão abusando de você. Mas se você servir porque você quer servir ao cabeça, quem está decidindo é você. Eles vão achar que estão lhe manipulando e você que está decidindo servir ao cabeça. Enquanto você estiver servindo a Jesus, não vai ter problema. Quando você passar a servir aos homens, você vai ter problema. Mas nós servimos ao Senhor em comunidade. E isso é muito lindo. Irmãos, eu quero caminhar para terminar essa noite. E eu vou terminar simplicidade, solitude e agora essa sessão submissão e serviço. Eu quero ler um texto do Antigo Testamento. Eu queria que você tivesse uma paciênciazinha comigo. São 6 versículos. Eu vou ler ele todo para a gente encerrar essa noite de uma forma bem abençoada. Eu vou ler o livro de Êxodo, capítulo 21, de 1 a 6. Diz assim a palavra do Senhor: Estes são os estatutos que lhes porás. Se comprares um servo hebreu, 6 anos servirá, mas ao 7º sairá livre, de graça. Se entrou só com seu corpo sairá. Se ele era homem casado, sua mulher sairá com ele. Se seu senhor lhe houver dado uma mulher, e ela lhe houver dado filhos ou filhas, a mulher e seus filhos serão do seu senhor, e ele sairá sozinho. Mas se aquele servo expressamente disser, eu amo a meu senhor, e a minha mulher, e a meus filhos, não quero sair livre, então seu senhor o levará aos juízes, e o fará chegar à porta, ou ao umbral da porta, e seu senhor lhe furará a orelha com uma sovela, e ele o servirá para sempre. Êxodo 21, de 1 a 6. Tendo lido, eu vou contar essa história para você, porque eu li rápido e você pode não ter a Bíblia na mão. Então eu vou contar a história para vocês. A história é o seguinte, lá em Êxodo diz que passado um tempo, quando você comprava um servo, um escravo, ele ia trabalhar por 6 anos na escravidão. Mas ele tinha direito de no 7º ano ser libertado de graça. Então ele trabalha 6 anos, mas do mesmo jeito que no sábado o Deus descansou no 7º dia e no sábado é o dia do descanso que a gente tem, então a lei previu que se uma pessoa trabalhasse como escravo 6 anos, ela tinha que ser libertada no 7º ano para ser livre. Está claro? Ok. Aí a lei diz o seguinte, se durante a escravidão o Senhor proveu para aquele escravo uma mulher e ele teve filhos com ela, só quem tem direito a ser servo, ser liberado é ele depois de 7 anos. A mulher e os filhos ficam com o Senhor e ele pode ser liberado livre, tranquilo no 7º ano. Agora, veja a expressão que é usada aqui por Moisés no capítulo 21 de Êxodo. Se esse escravo amar o seu senhor e a sua mulher e os seus filhos e expressamente disser que não quer ser livre, isso pode acontecer. O senhor então pegava o seu escravo que tinha direito a ser livre, para a liberdade fosse chamados, mas leva até a porta, o umbral da porta onde se faziam os negócios, era o cartório da época. Então o senhor fura a orelha do escravo e a partir de então ele é escravo porque quer, não porque é obrigado. Ele é escravo porque preferiu e ama o Senhor, preferiu ficar com o Senhor do que ser libertado. Isso é o que a Bíblia está chamando de escravo da orelha furada. Pois bem, quando a gente vai para o Novo Testamento, a gente vê Paulo falando, Tiago falando também na sua carta, logo no começo ele diz, Tiago, servo de Cristo. Essa palavra no grego é doulos. Esse servo que está aí é o escravo da orelha furada. É aquele que é escravo, é aquele que deve submissão ao seu Senhor, mas ele escolhe servir porque ama. Tem liberdade, poderia não servir, poderia fazer qualquer coisa, poderia não estar aqui vendo isso, mas ele escolhe servir ao Senhor. Esse é o espírito das disciplinas espirituais, é um espírito de liberdade. Eu quero ser simples, eu busco a solitude, eu busco a submissão e o serviço, não porque eu sou obrigado, mas porque eu quero. Eu sou um escravo da orelha furada, e você é para ser um escravo da orelha furada, que tem liberdade para sair, mas prefere, por amor ao Senhor, ficar e servi-lo. E eu espero que esses
essas disciplinas espirituais lhe ajudem, como tem me ajudado, como tem, na verdade, transformado a minha vida, a minha espiritualidade, a minha liderança, o meu ministério. E eu quero orar agora para que a gente finalize essa noite dessa forma, porque só o Espírito Santo consegue fazer essa obra em nós. Amém? Então eu vou orar aqui e você ora aí. Senhor Deus, obrigado. Obrigado por tudo que está acontecendo aqui na Recon, por esses dias, pela quarta, pela quinta-feira, por tudo que o Senhor tem feito e que ainda vai fazer. Eu te agradeço, Pai, eu peço agora que o Teu Espírito Santo faça o que homem nenhum pode fazer, estudo nenhum pode fazer, oratória nenhuma pode fazer, tecnologia nenhuma pode fazer, que o Teu Espírito Santo aqueça os corações de quem está ouvindo ou quem vai ouvir essa mensagem e que a gente, precisando de Ti, dependentes de Ti, a gente se aproxime através dessas disciplinas e de todas as outras para sermos pessoas mais parecidas contigo, Senhor. Eu quero orar e profetizar uma igreja livre, para a liberdade que fomos chamados, Senhor. Livre de toda tirania, de redes sociais, de dinheiro, de sexo, de dinheiro, de poder. Livre de tudo. Livres para estar contigo. Obrigado, Pai. Faz essa obra que só o Senhor pode fazer. Em nome de Jesus, amém. Deus abençoe. Vem limpar as minhas mãos, purificar meu coração, que eu ande em tudo que Tu tens pra mim.
estou e pra sempre cantarei. Faz em mim o teu querer. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém, e a minha glória é fazer com que conheçam a Ti, e que diminua eu, pra que Tu cresças, Senhor, mais e mais. E como serafins que cobrem o rosto ante a Ti, escondo o rosto pra que vejam Tua face em mim, e que diminua eu, pra que Tu cresças, Senhor, mais e mais. No Santo dos Santos a fumaça me esconde, só Teus olhos me veem. Debaixo de Tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só Tua graça me basta, e Tua presença é o meu prazer. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém, a minha glória é fazer com que conheçam a Ti, e que diminua eu, pra que Tu cresças, Senhor, mais e mais. E como os serafins que encobrem o rosto ante a Ti, escondo o rosto pra que vejam Tua face em mim, e que diminua eu, pra que Tu cresças, Senhor, mais e mais. No Santo dos Santos a fumaça me esconde, e só Teus olhos me veem. Debaixo de Tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só Tua graça me basta, e Tua presença. No Santo dos Santos, no Santo dos Santos a fumaça me esconde, e só Teus olhos me veem. Debaixo de Tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só Tua graça me basta, e Tua presença é o meu prazer. E só Tua graça me basta, e Tua presença é o meu prazer. E só Tua graça me basta, e Tua presença é o meu prazer.
Espero que tenha sido uma palavra edificante e muito boa para os nossos corações e para a nossa vida espiritual. A gente volta amanhã com o nosso último dia de evento, com o reverendo Carlos Alberto. Eu espero que vocês tenham uma ótima noite, que fiquem com Deus.